Placar. O que que importa esse placar? Eu vi que você escreveu uma coluna sobre isso, né, Carol? O que que tem a ver o placar, se vai ser 5-2, se será diferente disso? O que que você ouve aí a respeito do placar do julgamento e o quanto isso movimenta as redes e as pessoas? Olha, Fabiola, impacto jurídico nenhum o placar. O que que acontece? É igual futebol. Vamos fazer uma analogia rasa, digamos assim. Se um time perde por 3-1 ou se um time perde por 1-0, ele vai perder, entendeu? A derrota é aquilo ali. Bolsonaro, se perder por 7-0 ou se perder por 5-2, a derrota vai ser a mesma. O caminho jurídico para ele tentar reverter a situação vai ser o mesmo. Ele vai recorrer ao TSE, depois vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, não vai ter consequência jurídica nenhuma. O que que acontece? Afeta a moral do time, né? Claro, se você perde por 7-0 ou perde por 5-2, tem ali um efeito político, né? Pode-se dizer que ele tem ainda alguns aliados dentro do TSE, ou que o crime dele não foi tão grave assim, ou a defesa pode até usar isso como linha argumentativa, usar os votos a favor de Bolsonaro como uma forma de argumentar para o tribunal, seja para o TSE, seja para o STF, que afinal de contas ele não é tão culpado assim, porque existe alguma divergência nessa condenação. Agora, a gente vê essa história de bar, de acompanhar julgamento com bar, estourar pipoca, fazer torcida. Isso tudo começou, eu bem me lembro, no julgamento do Mensalão. Antes do julgamento do Mensalão, ninguém nem sabia quem eram os ministros do STF ou os ministros do TSE. Aliás, o TSE não é tão famoso assim quanto o STF, porque tem uma composição, tem uma escalação meio rotativa, né? Existe mandato para os ministros do TSE. 3 dos 7 ministros são do STF, então, para o público, para o grande público, são ministros mais famosos, são ministros mais conhecidos. Tem também 2 ministros do STJ, que é uma corte que não fica tanto nos holofotes, né, na opinião pública, e tem 2 ministros que são advogados, que esses também têm o mandato rotativo e são bem menos conhecidos do grande público. Então, o que que acontece? No Mensalão, quando começou essa, digamos, essa fama dos julgamentos judiciais, aconteceu um fenômeno interessante. Alguns réus que tinham sido condenados ali no julgamento de 2012 pelo STF, eles adquiriram o direito de entrar com chamados embargos infringentes. O que que é isso? Quando um julgamento ele não é unânime, quando existem votos divergentes, o réu adquire como se fosse o direito de ter um novo julgamento. É um recurso que significa, na prática, um novo julgamento com nova análise das provas. Só que isso acontece em alguns tipos de ação, ações penais, por exemplo. E esse tipo de recurso, ele está previsto no regimento interno do STF. No TSE, nas ações eleitorais, ação de investigação judicial eleitoral, que é o que está em jogo agora, esse tipo de ação não admite esse tipo de recurso. Então, pouco importa se o julgamento tem um placar 5-2 ou 7-0. Não vai existir um novo julgamento, não vai existir uma nova análise de provas. O que que acontece agora? Bolsonaro pode entrar com embargos ao próprio TSE, pedindo para o TSE esclarecer algum ponto eventualmente obscuro na decisão que foi proferida e depois recorrer ao STF alegando algum argumento constitucional, que as defesas sempre conseguem encontrar em meio dos processos. A gente sabe que a nossa Constituição é bastante vasta e encontrar um argumento de algum tipo de desobediência à ordem constitucional dentro de um processo no Brasil é algo relativamente fácil para um advogado habilidoso, como é o caso da defesa de Jair Bolsonaro. Ou a defesa pode simplesmente ignorar o TSE e ir direto ao STF. Isso não é a praxe. Só que é importante ressaltar.
O fato dele recorrer ou não, não interrompe a pena a ele imposta. Se ele for condenado à pena de inelegibilidade e entrar com recurso, a pena já está valendo. O recurso não interrompe essa pena, a aplicação dessa pena, Fabíola.